Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a 21ª parábola que Jesus conta na Bíblia, que é a parábola do amigo que incomoda, do amigo persistente. E essa parábola está lá no livro de Lucas, no capítulo 11, dos versos 5 até verso 8. E diz assim: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se outro amigo lá de dentro responder: deixe-me em paz, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar-lhes pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Interessante que essa parábola do amigo importuno, do amigo que incomoda, Jesus fala sobre um viajante que vai chegar na casa dessa pessoa e chega por volta de meia-noite, bateu a porta e esse amigo procura por hospitalidade. E esse amigo, sem ter nada para oferecer, ele vai até o vizinho, ele vai até seu outro amigo e pede pães. E, e o amigo diz que ele não pode se levantar porque já está deitado. A mensagem que se destaca aqui nessa parábola é a seguinte: que mesmo que os homens que são maus e geralmente precisam de alguma motivação para fazer algum bem, então eles precisam de, por exemplo, de dinheiro para fazer o bem, eles precisam de alguma motivação para fazer o bem, é, os que esperam no Senhor, que é longânimo, é amoroso, e cuja motivação não tem nada em troca, ela não pode ser questionada de forma alguma, certamente o próprio Jesus responderá pelas nossas orações generosamente. Essa parábola, ela nos ensina várias lições. Uma delas é a motivação para pedir as suas necessidades ao Senhor. O ato de pedir já é um reconhecimento que você precisa de algo. O ato de pedir em nossas orações para Cristo também tem importância, porque pressupõe confiança em alguém, em Deus, que podemos ter comunhão, em Deus que podemos acessar. Ao pedirmos, nós esperamos uma resposta, e isso implica dentro de nós uma coisa chamada fé. Então, ter esse tipo de fé em nossa oração se torna algo mais fervoroso e algo mais pessoal entre nós. Em segundo lugar, essa parábola também diz que Jesus nos ensina que buscar, ou seja, pedir alguma coisa, é interessante que essa parábola foi escrita logo depois que ele ensina aos seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso. Ele fala: peça, peça. Então, o fé é pedir algo em que você acredita que necessita. Mas buscar solução você precisa também ter toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então a gente percebe aqui que a gente crê num Deus que vai ouvir a nossa oração, que ele vai ouvir a nossa provisão. Um exemplo disso é se alguém ora a Deus pedindo mais sabedoria e conhecimento, só pedir não é suficiente. Ele vai ter que agir, ele vai ter que também se dedicar, ele também vai ter que buscar e se dedicar tempo. Então, em terceiro lugar, a gente também percebe que essa parábola nos ensina que Deus, não existe um momento que seja desagradável para acessá-lo. Não existe um momento específico para acessá-lo. Não é o domingo que você tem para acessar a Jesus Cristo. Não é o domingo ou o culto da sua igreja que você acessa a Cristo. Não há horário em que ele se incomode. Os homens podem se incomodar, mas Jesus não se incomoda.
que você pode buscar a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e a todo momento. Em quarto lugar, essa parábola nos ensina que às vezes recebemos algo diferente do que a gente pede. Então aquele homem foi atrás de pães para servir o seu amigo que chegou de viagem e ele não conseguiu os pães. Ele não recebeu. Mas Jesus fala ali que aquele que insistir, ele vai dar pela insistência. A bênção é saber que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E o fato de recebermos ou não, o fato de termos ou não é porque Deus não nos ama, mas porque Ele sabe que aquilo que nós pedimos não seria tão legal assim, tão bom assim, ou que poderia até mesmo nos fazer algum mal. Então a Bíblia nos ensina certamente que Deus escuta as nossas orações e conhece as nossas necessidades. E também nos ensina que a vontade de Deus é soberana à nossa. Assim seja feita a tua vontade. Não tem muita coisa que nós estamos pedindo que não é da vontade do Pai. E tem muita coisa que estamos deixando de pedir que é da vontade do Pai. Nós só iremos saber com momentos de intimidade. O que eu gostaria de deixar aqui é que Jesus está sempre a postos a ouvir os seus pedidos. Se você não receber, não se frustre, porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas se você receber, não se vanglorie, mas tenha um coração humilde. Em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe.